Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos falar agora sobre o castiçal. O castiçal, para você já saber de cara qual a importância de estudarmos o castiçal. Muitas vezes as pessoas falam assim, por que a gente está estudando o Antigo Testamento? Pois é, aqui tem uma referência interessante. O castiçal, ele simboliza a igreja. Tá duvidando? Pega aí sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versos 12 e depois vai ler o verso 20. Você vai ver Jesus mesmo falando para João que os castiçais são as igrejas. Então, o castiçal, meu irmão, fica sabendo, ele é símbolo da igreja. E aí, nós vamos falar muita coisa legal. Eu estou aqui com uma cópiazinha, né, uma representação do castiçal, da menorá, pode estar escrito aí menorá, castiçal, candelabro, candeeiro, embora tenha uma diferençazinha, mas pode ser que tenha uma dessas palavras aqui, né? E o que acontece? O castiçal é essa pecinha, era grande, é óbvio, né? Você vai ver que era feito de um talento de ouro, é muito peso. Embora hoje você vai pesquisar e vai ter uma diferençazinha de talento, alguns vão falar que pesa quase 50 quilos, e aí outros vão falar que está por volta de 40 quilos de ouro puro, é uma peça de ouro batido, ouro puro. Né? Ela não tinha emendas, é uma peça inteiriça, tá? E isso é muito interessante porque isso aqui fala da igreja. Então, olha que interessante a unidade que você tem dentro dessa peça. Além de falar da igreja, é lógico que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E aí, qual é a função da menorá dentro do tabernáculo, dentro do lugar santo? Ou a função dela era iluminar, são lâmpadas. Né? São tochas acesas aqui em cima que fazem o papel de lâmpadas. Aqui dentro você vai ter esses cálices, né? Essas taças, e dentro dessas taças eram colocados azeite puro. Azeite puro, como que produz o azeite puro? Você tinha que espremer a azeitona. Aí você vai lembrar de Jesus no jardim do Getsemane. O que significa o Getsemane? É a prensa do azeite, é o lugar onde você... E Getsemane significa prensa do azeite. Então, Jesus estava ali, né? Orava muito no jardim do Getsemane, que fica aos pés do Monte das Oliveiras. Tá entendendo aí? Oliveira, a oliva é a azeitona, né? Então você pega a oliva e logo ali embaixo você pressiona. Então você tem o Monte das Oliveiras, ou o Monte das Azeitonas, vamos dizer assim. E aí, porque a oliveira é a árvore que dá oliva, e aí você pega a azeitona e logo ali no pé do Monte das Oliveiras você tinha o jardim do Getsemane, que é onde ficava a prensa do azeite, e Jesus orava muito naqueles lugares ali. Mas vamos lá. Estamos falando sobre o óleo que é colocado aqui dentro. Tinha também uns pavios, né? Esse pavio, ele ficava aceso, mas quando ele começava a ficar pretinho, que começava a queimar, o sacerdote tinha que todos os dias, na parte da manhã e da tarde, ele tinha que vir conferir e fazer a limpeza, apagar o fogo. Tinha os apagadores, espivitadeiras, né? As espivitadeiras serviam para cortar esse pavio. Mas é interessante, porque essa mesma palavra, você que tem acesso ao texto hebraico, essa mesma palavra que fala da espivitadeira, ela vai ser encontrada em Isaías capítulo 6, quando fala que um serafim voou, né, e pegou uma brasa viva com uma tenaz. A palavra tenaz lá é a mesma palavra espivitadeira que aparece aqui, tá bom? Vamos lá. Então, o papel do sacerdote em relação à menorá, ele tinha que todos os dias ir lá e fazer essa limpeza do pavio que já estava queimando, tá? Não era para dar fumaça, então por isso que você tinha que apagar, para você não apagar com a mão, ficar queimando o dedo, né? Então o que fazia? Tinha uns apagadores de ouro, espivitadeira também, era de ouro, uma espécie de uma tesourinha, você vai ver aí, se você pesquisar sobre isso. Então era de ouro também. Essa peça, ela tem uma relação muito interessante com a outra peça que ficava do lado de fora do tabernáculo. O que elas têm em comum? A pia dos espelhos, lembra aquela pia de bronze? São as duas únicas peças, ou dois objetos do tabernáculo que não contém madeira. A pia foi feita totalmente de bronze, né? E outro detalhe que, né, essa aqui é inteira de ouro, a outra é totalmente de bronze, do lado de fora. Ficava no átrio, né?
As duas peças apontam para a palavra de Deus. Por quê? Lembra que o salmista diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra? Claro, né? Então, assim como a pia, o lavatório, onde tem a água fala da palavra, limpeza, né, pela palavra, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, Jesus disse. E aí, a palavra também é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Claro que Cristo também é o Logos, é a palavra de Deus, e tudo isso aponta para Jesus no fim das contas. Mas elas têm essa relação também de serem peças inteiriças daquele material. Do lado de dentro do santuário, você tem peças de ouro, que é essa aqui, por exemplo, toda de ouro, um talento de ouro, fala de unidade, né? Também essa peça era inteiriça, fala da unidade da igreja. E agora, a peça lá fora, ela era toda de cobre, tá bom? Então, de um lado, você tem a palavra representada por questão de ouro, aí fala de um aspecto muito mais abrangente no sentido da divindade de Deus está agindo em nós para nos purificar e tudo mais, mas, e a glorificação também, né? Mas do lado de fora, a palavra de Deus é aplicada como para limpeza. E como que você limpa? Julgando o pecado. Então o bronze está relacionado com isso. Mas vamos passar a falar do castiçal. Tem muita coisa aqui, tá? Bem, eu deixei o castiçal assim, redondinho, bonitinho, bem semelhante àquele ali, mas uma coisa que precisa falar é que o castiçal ele parece ter uma relação com alguma árvore, tá? Por isso pode ser que ele tinha um desenho desse aqui, você vai ver algumas ilustrações que ele tem esse tipo de desenho. Por quê? Porque o ilustrador compreende que está relacionado com uma árvore. Essa ilustração mais clássica está parecida com o quê? Com o candelabro, o castiçal que aparece no Arco de Tito, que está na França hoje, né? Então, esse Arco de Tito, você vai ver eu acredito que até na França mesmo, se não me engano. Ele tem a representação de um castiçal lá, então ele é usado assim como referência. Mas alguns ilustradores, compreendendo que o castiçal tem alguma relação com árvore, você vai entender por que essa relação com árvore, eles desenham assim ou assim também. Você vê que aqui já está mais parecido com uma árvore, né? Então, e tem as 7 pontas também. Uma coisa interessante para a gente falar sobre o castiçal, além do que nós já falamos da questão prática, eu vou fazer uma breve leitura aqui dessa primeira referência. Deixei várias referências sobre castiçal aqui para nós. Êxodo 25, 31 ao 40, que é o que eu vou ler agora. Depois, não vou ler, mas você anote aí. Êxodo 27, do 17 ao 24. Números 4, versos 9 e 10. Números 8, versos 1 ao 4. 1 Reis 7, 48, versos 48 e 49. 2 Crônicas 4, verso 7. Esses dois aqui falam sobre os 10 castiçais que tinha no templo de Salomão. Olha que legal. Eram 10 castiçais, não apenas um, né? Então, pesquisando, a gente vai ver que no tempo de Jesus, lá no templo de Herodes, já tinha só um castiçal. Não tinha mais os 10 que tinha no templo de Salomão, tá? E aí eu anotei aqui Apocalipse 1, 12 e 20, que é aquela referência primeira que fala que o castiçal simboliza a igreja. E aqui você tem Jesus falando com a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, verso 1 e verso 5. Primeiro ele fala que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, das 7 igrejas, que ali representa a totalidade das igrejas no mundo, na história. E no verso 5 ele fala, olha, cuidado, senão eu vou tirar o castiçal do meio de vocês, tá ok? Do seu lugar. E imagina uma ameaça dessa para a igreja, né? Uma igreja sem luz, ela se torna um clube social. Por quê? Porque na haste central, você evidentemente tem Cristo, ele é a prioridade. Quando ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha para isso aqui como se fosse uma árvore, né? Ele é o tronco principal. Ele que sustenta a base. Inclusive, você vai ter textos na Bíblia que vai falar sobre a sua haste e as várias laterais do castiçal. Então, Jesus é essa haste, ele representa isso na igreja, porque a igreja é o quê? É o cabeça e o corpo de Cristo, né? A igreja não está desconectada do seu cabeça. Então, se o castiçal aponta para a igreja, Jesus é aquele que
anda entre os 7 castiçais e tudo, mas ele faz parte disso aqui também. Então ele é o centro. Então eu sou a videira, vocês são os ramos. Olha aí para isso aí, né? Você vai entender isso aqui também, que vai acontecer, tá? Então, o que acontece? Se você tira Jesus, você não tem mais 7. 7 é o número da perfeição. Esse 7 fala da perfeição de Deus. Mas se você tira essa perfeição, você fica com 6. E 6 é o número de homem. E aí o que acontece? O homem, ele é valorizado quando ele está em Cristo. Aí ele forma a igreja. Sem Cristo, é um clube social, nada mais. É apenas um clube social. E perde a luz. Evidentemente, se Cristo não está no meio, perdeu a luz, o castiçal perde o seu papel, né? E aí, evidentemente, o papel do castiçal é iluminar. Jesus vai falar assim, ó. João capítulo 8, verso 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Em João capítulo 1, versos 4 ao 9, você vai ver que Jesus é a luz do mundo. Agora, ele vai virar em Mateus 5, o próprio Jesus, que é a luz, em Mateus 5, versos 14 ao 16, ele fala para os discípulos: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele fala que brilhe, né, que vocês devem brilhar. E ele vai dizer o seguinte, olha que interessante essa passagem. Como que nós brilhamos no mundo? Como nós somos luzeiros, eu não coloquei referência aqui, mas Paulo usa essa expressão linda em Filipenses, que somos luzeiros no mundo, luzeiros. Agora veja bem, Mateus capítulo 5, verso 14 a 16, fala assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocar debaixo do cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem a todos que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens ou diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, você só é luz quando você pratica a fé e não quando você fala sobre Deus, mas quando você vive, ou seja, quando você faz as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Do contrário, se você não anda segundo essas boas obras, você não é luz, você está sendo um mau testemunho, tá certo? E aí, vamos lá. A Bíblia fala que nós somos o quê? Filhos da luz. Nós somos luz por quê? A luz é própria? Não. Jesus é a luz. E essa luz é transmitida para nós. Então, nós nos tornamos luz por causa disso. Nós somos portadores da luz de Deus. E sendo portadores da luz de Deus, somos filhos da luz. Somos filhos de Deus. Por isso somos filhos da luz. Deus é luz. Certo? E aí, você vai ver isso aqui em Efésios capítulo 5, verso 8 e 9. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, um texto muito interessante esse aqui, preste bastante atenção, onde ele vai dizer que Jesus virá como um ladrão de noite, mas vai surpreender o mundo, não vai surpreender a gente, aquele dia não vai nos pegar de surpresa, justamente porque se ele vem como um ladrão de noite, nós que somos filhos da luz e filhos do dia, não vamos ser surpreendidos por causa do ladrão ou da vinda como um ladrão de noite, tá certo? Esse texto é muito importante. Mas vamos lá. E aqui nós temos agora 7 tochas, 7 chifres, 7 olhos do Senhor, 7 Espíritos de Deus. O que seria isso? Você vai dar uma olhadinha aqui em Zacarias, capítulo 3, verso 9. Zacarias, capítulo 4, versos 1 ao 4. Se você anota e vai fazer a leitura. Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Apocalipse capítulo 1, verso 4, Apocalipse 3, verso 1, e Apocalipse 4, verso 5, e Apocalipse 5, verso 6. Você vai ver todas essas questões, como que elas estão ligadas, tá ok? As tochas estão aqui, né? Você está vendo aqui em cima, mas elas estão diante do trono de Deus. Essas 7 tochas são 7 chifres que estão sobre o cordeiro. E aí, o que significa isso? Porque chifre também fala de poder, de autoridade. Você vai ver em todos esses textos que também isso está relacionado com 7 olhos do Senhor. E que isso está relacionado com 7 Espíritos de Deus. Isaías vai estar dando nome para esses 7, tá bom? E que isso aqui vai ser um estudo legalzinho para você fazer, hein? Tá?
Deixa eu só verificar se tem alguma coisa que eu esqueci. Não, acredito que, evidentemente, eu esqueci muita coisa. Eu não anotei muita coisa das anotações que eu tenho, mas eu acredito que esse estudo já deu uma clareada sobre a importância e sobre a função do castiçal no tabernáculo, tudo bem? Uma observação bem interessante é que o castiçal ele tem uma relação com o ministério sacerdotal. Você já sabe que o sacerdote ele tinha que ir lá, vir com a espivitadeira, cortar a pontinha do pavio que estava ali fumegando, né? E aí ele tinha que tirar, não era para dar fumaça no ambiente, ia atrapalhar a iluminação, o propósito dele é a iluminação, então ele tinha que trocar, né, o azeite, completar, conferir isso tudo, todos os dias, de manhã e de tarde. Aí, veja bem, esse é o propósito. Agora, o castiçal ele tem uma ligação interessante com a vara de Arão. Arão tinha uma vara, lembra aquela vara que transformou na frente de Faraó, aquela vara que fez tantos milagres juntamente com Moisés também. Em Números capítulo 17, quando o ministério de Arão foi questionado, né, quando outros questionaram a Moisés, dando a sensação de que Moisés estaria ali fazendo uma espécie de nepotismo, favorecendo seu irmão ou algo desse tipo, o Senhor deu uma estratégia para que Moisés agisse. Eu vou fazer um estudo específico sobre isso, tá? Mas você pode ler isso em Números capítulo 17. Eu acredito que no verso 8, não me lembro de cabeça, vai estar falando sobre isso aqui. Mas aí você vai ver o seguinte, a vara de Arão, ela brotou, é uma vara morta. Veja bem, um dia era a vara viva, ela estava plantada, alguém arrancou, provavelmente Arão arrancou essa vara secou, ou seja, morreu, então você tem uma figura de algo que estava vivo e morreu, e agora de repente, miraculosamente, é um milagre que está acontecendo, essa vara vai receber vida de um dia para o outro. Ela vai brotar, ela vai dar botão, né, vai dar um broto, é chamado de rebento às vezes também, vai dar um botão, um broto, ela vai florescer, isso vai dar flores, e ela vai dar fruto, que é uma amêndoa. Então veja bem, é uma vara de amendoeira. É interessante porque esse texto aparece em Jeremias também, né? Jeremias 1, verso 11 e verso 12. E aí você vai ver que a amendoeira, no caso ali, tem um trocadilho de palavras. Quando Deus fala, eu velo pela minha palavra, a palavra velo e a palavra amendoeira são duas palavras muito semelhantes, a raiz é a mesma, você vai ver ali. Então as duas palavras são idênticas. Deus está fazendo um trocadilho para falar que, o que você está vendo? Uma vara de amendoeira. Pois viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Lendo assim, você não vai compreender. Por que Deus falou isso? O que tem a ver? O que viste? Uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. É por isso, é porque há um trocadilho no hebraico da palavra amendoeira e a palavra velo, que é de velar, né? de cuidar, de zelar mesmo pela palavra. E aí está aqui o grande segredo desses dois versos, verso 11 e verso 12 de Jeremias capítulo 1, tá bom? Então você vê que isso está relacionado com a palavra de Deus também. Só que aí, a vara de Arão deu broto, deu flores e deu fruto, deu uma amêndoa. Você vai ver o castiçal, ele tinha os seus detalhes, os seus desenhos, o quê? Broto, botão, né? Flores e também taças, os copinhos em cima, esses copinhos, né? Pode estar escrito cálice, em formato de amêndoa também, tá? É interessante porque esses cálices eles parecem que ficavam um pouco em cima para frente, porque eles deveriam iluminar a frente do castiçal. Você vai ver isso. É como se ele estivesse apontando para a mesa dos pães da proposição que ficava logo à frente. Então, aqui está o castiçal, ali estaria a mesa dos pães ázimos, você está entrando no tabernáculo por aqui, e aqui à frente estaria, antes do véu, estaria ali o altar de ouro, que é o altar de incenso, né? de incenso. Então, a propósito do tabernáculo é iluminar, o nosso propósito também é iluminar. Somos luz do mundo, tá? Bem, eu fiquei de fazer a leitura e até agora eu não fiz a leitura do texto. Então, vamos lá. Estou aqui em Êxodo 25, verso 31 ao 40. Só vou ler esse pedacinho. Farás também um candelabro, um castiçal, de ouro puro, de ouro batido. Primeiro, pureza. Né? Esse ouro tinha que ser um ouro puro. E aí você vê, evidentemente, que
a igreja do Senhor Jesus está sendo purificada justamente para ser apresentada, como Paulo diz, como uma virgem pura, a um só marido, que é Cristo e tudo mais. De ouro batido. Olha, era martelado, era batido. Isso fala do sofrimento pelo processo. Primeiro, o ouro, ele para ser manuseável, né, vamos dizer assim, inventei essa palavra agora, para ser maleável, você tem que pegar o ouro, extrair ele, queimar. Ele passa pela prova do fogo. Primeiro, para ele ser manuseável, também maleável, e também para ele ser purificado. Prova de fogo. Tanto o Cristo passou, como nós também. Jesus avisa, no mundo tereis aflições, faz parte, né? Agora, o ouro tinha que ser batido. Olha para você ver que interessante. E Jesus foi batido. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas iniquidades. Jesus sofreu demais por causa de nós, né? Sofreu o justo pelos injustos, que somos nós, né? O amor de Deus nos constrange, que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Olha para você ver. Então, ouro batido se fará esse candelabro, e o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, né, as suas maçanetas, suas maçãs, as flores, formarão uma só peça. Fala da unidade. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Interessante porque Eva nasce do lado de Adão, né? Da costela. E do lado de Cristo também vai ser furado, lá na cruz ele vai ser furado e ali jorra sangue. Esse sangue está relacionado com a nova aliança. Enfim, você está vendo que se Cristo está no meio, ele tem que estar no meio, evidentemente. Do lado, a sua esposa está surgindo ali. 6 hastes sairão do seu lado, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoa, uma maçaneta e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoa na outra. Tudo, né? Verso 34. Mas no candelabro mesmo, e esse principal, né? Aí fala, haverá 4 cálices com formato de amêndoa, com suas maçanetas e flores. Haverá uma maçaneta sobre 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas e as suas hastes serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para iluminar de frente dele. As suas espevitadeiras e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro, olha, 1 talento de ouro puro, se fará o candelabro com todos esses utensílios. Verso 40. Se isso aqui aponta para a igreja, preste atenção você que é pastor aí, que está me ouvindo. Porque em Apocalipse, Jesus fala que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Ele fala, eu tenho 7 estrelas na minha mão e você está na mão de Jesus. Vai ter que prestar conta a ele daquilo que você tem feito, das almas que você tem cuidado, do seu trabalho, do seu serviço. Mas ele fala assim, e eu ando no meio dos 7 castiçais. E Jesus é o grande supervisor de toda essa obra, porque a obra é dele. Aí ele fala, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Irmãos, olha que interessante. Se o castiçal, ele tem que ser feito, produzido aqui nesse caso, segundo o modelo, Moisés não podia tirar isso da cabeça dele, Bezalel, Aholiabe não fariam isso como bem entendesse, era para ser feito segundo o modelo. Como tem sido o modelo das igrejas hoje? Cada igreja do Apocalipse era um castiçal. É claro que o castiçal sozinho representa a igreja em sua totalidade, tanto no tempo da história, desde o início até hoje, como também no espaço. Então, no Brasil, Japão, China, em qualquer lugar onde a igreja mundial estiver, né, lá nos Estados Unidos, em qualquer lugar no mundo, um castiçal representa tudo. Evidentemente, mas também você vai ver que cada congregação é um castiçal. Cada congregação é representada ali, né? Éfeso, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia, cada uma dessas 7 igrejas
era um castiçal separado, não é uma haste dessa. Cada igreja é um castiçal completo. Ela tem a sua base aqui, evidentemente que ela está baseada em Cristo. Cristo é o cabeça de cada congregação. Cristo é o cabeça, não é uma organização que comanda grupos de igrejas, que é cabeça de uma igreja. A cabeça de cada igreja, de cada congregação, ainda que tenha muitas congregações em uma só cidade, cada uma delas, elas têm que estar baseada, firmada em Cristo. A verdade é que eles vão ter que prestar conta para Jesus, porque ele chega para o anjo daquela igreja ali e ele pede conta, fala assim, eu estou vendo as suas obras. Para todas elas, ele fala, tenho visto, eu conheço as suas obras. Todas as igrejas. E aí, aquilo não é só para igrejas do passado, aquilo ali são coisas que Jesus está falando e ele fala assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas, no plural. Ou seja, ele não está falando só para uma, não está falando só para aquela. Evidentemente, cada uma delas ali estão mostrando tipos de igreja. Só temos 2 que receberam apenas elogios, né? O restante receberam elogios e críticas. Algumas receberam apenas críticas. E aí você vê que ele fala sobre arrependimento. Mesmo ele elogiando a primeira igreja, a igreja de Éfeso, ele fala, eu conheço as suas obras, a sua fé, seu trabalho, seu amor e tal, né? Que não suporta os maus, que pegaram aqueles que se dizem apóstolos e não são, e vocês o achassem mentirosos, tenho porém contra ti. Olha aí, era uma igreja até então exemplar, mas ele fala, eu tenho contra ti. O que Jesus tinha contra aquela igreja? Que deixasse o primeiro amor. Eu sei que você pode estar assistindo esse vídeo aqui, esse estudo, e você pode ser uma pessoa que está gostando de ter conhecimento, é bom, mas o conhecimento sem oração não vale nada. Conhecimento sem amor não vale nada, só vai te deixar soberbo. Ouça essa palavra, Jesus fala com a igreja de Éfeso, deixaste o primeiro amor. Quando você se converteu, quando você conheceu a fé, você não estava apaixonado por conhecimento, por todas essas coisas. Você estava apaixonado por Jesus. Você queria aprender como orar. Como é que eu faço para orar? Você queria falar de Jesus para todo mundo. Você queria que as pessoas experimentassem aquilo que você experimentou naquele primeiro amor. E Jesus fala, arrepende-te. Olha, quando a gente pega esse texto, Apocalipse capítulo 2, ele vai falar de uma maneira tão séria, porque ele é o que nós vamos prestar conta. Verso 4, Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembre de onde caíste. Você está lembrado de onde você caiu? Como foi que tem sido a sua queda de amor? A Bíblia explica por que o amor ele acaba, ou por que ele diminui. A Bíblia fala por aumentar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Por isso que Jesus está falando, eu tenho isso contra vocês. Você deixou o primeiro amor. E por que deixaram? Por causa de pecado. Caiu. Lembra de onde cair. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se não se arrepender, eu virei até ti e tirarei o seu castiçal do lugar dele. Olha que coisa. Então que o Senhor não venha tirar o castiçal do meio de nós como congregação local. Que o Senhor não venha tirar de nós a luz dele, o Espírito Santo. Lembre que Davi, quando ele peca, ele vai falar, se eu não me engano, no Salmo 51, ele fala, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ele não fala, não retire de mim o reino. Deus podia tirar o reinado e falar, Davi, a sua casa foi rejeitada para sempre. Vou levantar um outro homem segundo o meu coração. Não. A diferença é que Davi não estava preocupado com o reino. Ele estava preocupado, Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Sabe por quê? A gente, como castiçal, como luz do mundo, a gente só brilha porque tem o azeite sobre nós. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça e que sejam alvas ou claras, limpas as suas vestes em todo o tempo. Que Deus te abençoe nesse estudo, breve estudo e breve reflexão. Eu espero que você tenha gostado e que Deus tenha falado no seu coração, tá ok? Ore por nós, Deus te abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.